Paz seja convosco. Passando para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus ao teu coração, para fortalecer a tua fé, fortalecer a tua vida com Deus. Eu quero ler um texto que nós temos lá em Jeremias, capítulo 29, versículos 4 a 7. A palavra de Deus ali, ela diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse texto ele é interessante, pelo momento em que o povo de Deus vivia. Eles estavam, na realidade, sendo disciplinados. E eles foram, então, deportados, foram exilados. Eles foram exilados, saíram de Jerusalém para a Babilônia. E isso porque Deus permitiu. Eles foram brutalmente arrancados de onde haviam nascido, deixaram a terra prometida, o templo de Deus, as suas próprias casas, o seu modo de vida, a sua cultura, os seus costumes, os seus hábitos que eles tinham diariamente para viver a mais de 1.100 quilômetros de distância ali, atravessando um deserto para finalmente serem recebidos num lugar com a língua diferente, a língua dos caldeus, um costume paganizado, um costume que era um costume do povo de Deus, uma geografia diferente, que não lembrava nada a nação de Israel, Jerusalém, o templo de Deus. Definitivamente o povo ele estava onde não queria estar. Não queriam estar ali. Eles estavam longe daquilo que normalmente eles faziam, estavam longe da sua casa, vivendo uma nova realidade, em meio à dor, em meio à alienação, em meio ao sofrimento, em meio à perda de entes e parentes, conhecidos, amigos, vizinhos, porque toda guerra, toda invasão traz uma perda de vidas substancial. Isso aconteceu. E aí Deus fala com eles através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias a eles que estão no exílio. E ela diz exatamente isso que eu acabei de ler para vocês. Vocês estão indo, parafraseando, vocês estão indo para um lugar longe. Vocês têm que aí construírem casas. Vocês têm que habitar nelas. Vocês têm que continuar a vida. Em suma, ele diz, você tem que continuar a vida. Eu quero tirar 3 verdades aqui desse texto. A primeira é que quando Deus nos manda viver onde não queremos viver, a primeira atitude que nós devemos assumir é exatamente de fazer o melhor que pudermos fazer aonde estamos. Temos que ser bênção aonde estamos. Vivemos um período de pandemia onde ficamos aí desde março até agora, estamos em agosto. Muitos ainda estão reclusos em seus lares, em suas casas. Alguns estão retornando a algumas atividades normais, mas a vida ainda não está normal. Podemos até estar vivendo nas nossas próprias casas, mas os hábitos mudaram, os costumes mudaram, as situações mudaram. Você olha para o lado e você olha, de repente, perdeu familiares, você perdeu amigos. Pastores conhecidos meus eu perdi. Não é fácil, mas a melhor coisa que temos que fazer é olhar para tudo isso e saber que Deus nos manda viver e continuar a vida e continuar os nossos projetos mesmo assim. Porque aonde nós estamos, ali é o lugar que temos que prosperar, e a cidade, ela vai depender do nosso trabalho para prosperar. A cidade prospera e nós prosperamos.
Em que sentido, pastor? No sentido da continuidade da vida. A vida continua. Nós ainda estamos aqui, temos que prosseguir. Não podemos parar. A segunda coisa que Deus diz para eles é que Deus nos manda viver onde não queremos viver. E a segunda atitude em cima de tudo isso aí é que nós temos que assumir a coragem para enfrentar a realidade que estamos vivendo. Porque se não enfrentarmos a realidade que estamos vivendo, nós vamos realmente, talvez alguns caem em depressão, como temos ouvido de tantos que assim passaram e tantos problemas vêm. O povo de Israel, uma grande parte deles, isso aconteceu. Quando você vai lá no Salmo 137, o salmista ali relembra, dizendo que às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, pegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Eles não conseguiam cantar, estavam entrando em depressão em função de tudo o que aconteceu. E aí Deus então manda uma carta escrita pelo profeta Jeremias, que Deus manda ele escrever e enviar para a Babilônia, para exatamente dizer: não hajam assim, mudem a atitude, tenham coragem de enfrentar esta realidade, continuem vivendo. E a terceira coisa que eu aprendo aqui é que quando Deus nos manda viver onde nós não queremos viver, a terceira atitude que devemos assumir é ter esperança nas promessas do nosso Deus. Ele disse que o cativeiro duraria 70 anos. 70 anos é mais do que uma geração daquela época. Isso quer dizer que eles tinham que construir casas, sim. Eles tinham que viver como se vivessem realmente ali naquela situação, porque o tempo iria ser muito longo. Nós não sabemos quanto tempo vai durar toda essa crise da pandemia, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Muita gente tem deixado de ir à igreja porque acha que agora tudo parou. Não, querido, Deus diz: você não pode ficar parado, você tem que continuar. Você não pode ter medo, não pode ter receio da situação, você tem que ter realmente tudo aquilo que é necessário para se resguardar, mas você precisa ter coragem para enfrentar a situação e precisa ter esperança nas promessas de Deus. Eu entendo que se nós temos a promessa de Deus e cremos na sua palavra, a palavra de Deus diz que não cai um fio da nossa cabeça se não for da sua vontade. Ele diz que nada acontece se não for debaixo da sua autoridade. Então, se nós cremos nas promessas de Deus, grandes coisas Deus pode fazer através da minha vida e através da tua vida. Continue a jornada, não se prostre, não desista, construa casas, construa sua vida, volte a lembrar dos teus alvos e dos teus projetos e dos teus sonhos e volte a jornada em nome de Jesus. Vamos orar? Deus eterno, te agradecemos porque Tu és o nosso guia, Tu és a nossa direção. Obrigado pela Tua palavra que é trazida aos nossos corações dia após dia. E esta palavra é o nosso pão diário. Que esta palavra alcance aquele que me assiste neste momento. Que a Tua mão poderosa possa fortalecer o seu coração. Que ele possa entender neste tempo diferente que vivemos, que o Senhor nos manda não desanimarmos, mas o Senhor nos manda continuar a jornada, continuar os nossos projetos, mesmo numa situação diferente da qual vivíamos. O Senhor nos manda ter coragem, ousadia e intrepidez para continuar a jornada, porque só veremos o resultado do trabalho das nossas mãos se formos perseverantes e ainda mais termos esperança, seguros e firmes nas Tuas promessas. Que o Senhor possa fortalecer esta vida. Se alguém está doente, enfermo e me assiste agora, eu creio no poder da cura para levar cura a este enfermo, em nome de Jesus. Abençoe o lar, abençoe a família
abençoe a vida de cada um de nós e fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, seja forte, seja corajoso e arregace as mangas e continue na tua jornada de fé, buscando a vontade de Deus para a tua vida. Paz seja convosco.